Rede Rio inédito e exclusivo, em primeira mão. A matéria a seguir tem como base fontes, testemunhas e registros oficiais. Notícia bomba sobre o caso Flor de Lis. Conselho Tutelar denuncia deputada federal ao Ministério Público e à Câmara dos Deputados. Conselho Tutelar pede a remoção e a tutela dos menores que se encontram na casa e também pedem a quebra de decoro da deputada. Depois de muito tempo e muitas acusações públicas, o Conselho Tutelar conseguiu reunir provas para a denúncia de Flor de Lis. O Conselho Tutelar atual assumiu o cargo em janeiro deste ano. Em março veio a pandemia e não podem responder pelo trabalho feito por outras gestões. O Conselho Tutelar protocolou e registrou denúncia também junto à Comissão de Ética, onde pede a quebra de decoro de Flor de Lis, para que ela passe a responder como os demais réus, em equidade. Lembramos que na semana passada o assistente de acusação, Dr. Ângelo Máximo, juntou provas pedindo a quebra de decoro da deputada. Tudo isso somado ao pedido anterior da Corregedoria, através do deputado Paulo Bengston, ameaçam ainda mais a posição de Flor de Lis. Apesar de todo este trabalho incansável da polícia, do Ministério Público, do assistente de acusação e do Conselho Tutelar, os políticos responsáveis, Juscelino Filho e Rodrigo Maia, não avançam 1 centímetro sequer para o julgamento no Conselho de Ética. Resta à sociedade cobrar. A deputada federal, pastora, cantora, que é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis, ao que se sabe, mobilizou 7 filhos, uma neta e mais 2 comparsas no crime em si, além de outras tentativas anteriores de envenenamento à vítima e posteriores para que uma carta forjada fosse entregue a um dos filhos presos, Lucas dos Santos, carta a qual o rapaz teria que copiar, assumindo a autoria dos disparos, dando a outros 2 filhos de Flor de Lis como mandantes. Outros possíveis participantes vêm sendo investigados em um terceiro inquérito que está nas mãos do Ministério Público. Ao que indica as investigações e relatos de testemunha, foi na entrada de dinheiro na vida da família que as coisas começaram a arruinar-se. Testemunhas relataram violências domésticas gravíssimas a seus filhos da parte de Flor de Lis, entre elas episódios de sadismo e humilhação, colocando um filho ao centro de um círculo para que fosse espancado por ela enquanto os demais assistiam. Certa vez pegou uma panela de pressão e, segundo testemunha, a filha da vítima, que viu seu pai sendo humilhado deste modo, o ato culminou em um leve afundamento de crânio da vítima, o pastor Carlos Ubiraci, que está preso. E mais, espancamentos com cabo de vassoura, taco de beisebol, fio de ferro, queimaduras por ferro quente, indiretamente automutilações, violência e coação psicológica. E ainda levanta-se a hipótese de síndrome de Estocolmo, que estaria ali a coabitar entre os filhos para que nunca a denunciassem, não conseguindo assim se libertar da influência desta figura pseudomaterna. Os conselheiros tutelares que assumiram o cargo em janeiro deste ano estudaram com cautela o caso e não só, com medo também, atualmente pediram proteção policial, pois em um último vídeo postado por Flor de Lis em seu Facebook, a deputada ora, canta e ataca a testemunha e o Conselho Tutelar. Em um vídeo anterior a este, ela se pronunciou de um modo que sugeria dubiedade, pois ao mesmo tempo que insinua ter uma relação muito saudável com o Conselho Tutelar, em outra o rechaça. Mas, pelo vídeo de ataque ao Conselho Tutelar e a uma das testemunhas, a juíza proibiu Flor de Lis de fazer qualquer espécie de vídeo para ameaçar ou coagir quem quer que seja para benefício próprio. A deputada expôs também o nome da filha menor no vídeo. Flor de Lis utiliza-se sempre de uma estratégia que já está se tornando manjada por muitos, que é a de fingir bons relacionamentos para coagir pessoas e órgãos, ou simplesmente para benefício popular de sua imagem, para tentar reverter o que de negativo for possa tê-la prejudicado. E é aí que o Conselho Tutelar, que não gostou nada de se ver publicamente exposto como íntimo da deputada, tampouco difamado em uma de suas lives, em uma tentativa explícita de caluniar, tomou providências. O Conselho Tutelar, sua conselheira-chefe e o conselheiro responsável entraram com pedidos ao Ministério Público e ao Legislativo. O primeiro pedido conectado às crianças, guardas e seus resguardos e acompanhamento psicológico, e um outro para que seja
anexado ou executado novo adendo para corroborar com a quebra de decoro. Deste modo, tudo passa agora a estar nas mãos da juíza da primeira vara da Infância e Juventude e da Câmara dos Deputados. É importante salientar que o Conselho Tutelar não funciona de modo arbitrário. Ele precisa de autorização do juízo para agir, especialmente neste caso, onde todos demonstram receio e medo. E acabamos de receber a notícia em primeira mão de que o Conselho Tutelar, no dia 3 de dezembro, abriu notícia de fato junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as crianças e adolescentes que hoje moram com a deputada Flor de Lis. A primeira ação penal apresentada pelo Conselho Tutelar foi no dia 27 do mês de novembro deste ano, por volta das 18 horas. Os conselheiros tutelares foram chamados pela conselheira Bárbara, do primeiro Conselho de Niterói, a comparecer na audiência realizada no Fórum de Niterói, porque a juíza Neari dos Santos Arce, que presidia a audiência de instrução, ouvindo uma testemunha, teve a denúncia de que uma adolescente de nome XXX, de 14 anos na certidão de adoção, feita por Anderson e Flor de Lis, e 16 anos na certidão de nascimento biológica, teria se cortado no braço há 2 semanas, após ser chamada de lixo pela própria mãe. E no fórum, os conselheiros tutelares foram recebidos pela conselheira tutelar Bárbara, que apresentou a senhora Andréia, secretária da meritíssima juíza. O conselheiro tutelar foi conduzido direto para a sala de audiência e apresentou o acompanhamento do caso relacionado através de prontuários abertos no Conselho Tutelar e fez as alegações orais referentes ao caso. A magistrada pediu cópia dos prontuários e que ouvissem a adolescente, que se encontrava salvaguardada em outra sala. A juíza pediu que Andréia, sua assistente, preparasse um local adequado, confortável e discreto, e foi oferecido ao conselho um computador e todos os recursos possíveis para realizar a oitiva da adolescente, que estava acompanhada pela mãe e pela irmã mais velha. Começaram uma conversa na qual sentiram que ela estava totalmente à vontade, assim como sua irmã e a mãe também estavam com um aspecto melhor em relação ao último encontro. No desenvolvimento da conversa, tiveram a ideia de fazer por gravação de áudio e então pediram as devidas autorizações a todos os participantes e, é claro, ao juízo. O Conselho Tutelar pediu respeitosamente que todas as crianças sejam direcionadas a serem ouvidas pela equipe técnica do MP ou da Vara da Infância, pois estão sem equipe técnica psicológica presencial e a assistente social tem receios, demonstra medo. A retirada do contato da psicóloga Paula Barros com todos os menores de 18 anos do núcleo familiar da deputada federal Flor de Lis. Constataram presencialmente, presta atenção, eles constataram presencialmente que Paula se apresentou no abrigo como psicóloga que acompanhava a menor XXX, filha de Flor de Lis, que teria realizado corte em si mesma. Ao pedir para entrar e falar com ela, porém, quando questionada anteriormente sobre ser psicóloga da menor, este fato foi negado por ela ao conselheiro tutelar durante a visita domiciliar realizada com assistente social. Paula Barros, ao ser questionada se atenderia a menor e se poderia providenciar um relatório, Paula respondeu que não. Se irritou e alegou que, eticamente, não podia atender os filhos, pois é psicóloga da mãe. Foi narrado no áudio por Raquel, que esteve ontem aqui neste canal, por Rebeca, sua irmã menor, que Paula foi colocada na casa com o intuito de manipular possíveis oitivas das crianças, chegando a simular um depoimento onde ela era uma policial civil e orientava o que podia ou não ser dito. Mais um boato que de boato não tinha nada. Por este motivo, claro, o Conselho Tutelar pediu que seja respeitado o artigo 236 da Lei 8.069/90, que positiva que impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público, no exercício de sua função prevista na lei, é passível de pena com detenção de 6 meses a 2 anos. E não basta. O Conselho também detectou uma segunda infração. No dia 28 de novembro de 2020, Flor de Lis entrou em contato com o conselheiro tutelar responsável através de um aplicativo por ligação às 17h44 e disse que sua filha,
XXX, que tem prontuário de acompanhamento naquele conselho tutelar, estava internada numa clínica médica após passar mal devido aos fatos ocorridos em audiência. Imediatamente, o conselheiro tutelar responsável entrou em contato com a conselheira tutelar plantonista de sobreaviso, referente ao acompanhamento do núcleo familiar juntamente com o conselheiro, e se prontificaram a ir visitar a adolescente na hora para apurar as circunstâncias do fato ocorrido. A senhora Flor de Lis fez outra ligação às 18h32, pedindo que conversasse com a menor, desse garantia de que não iriam tirá-la de casa. O conselheiro responsável passou o telefone para a conselheira plantonista, que também é assistente social, para que pudesse dirigir e se deslocarem logo até o hospital. Chegando ao local, procuraram a equipe médica e souberam que a internação aconteceu antes da primeira hora do dia 28 de novembro de 2020. Orientaram aos médicos a não darem alta sem autorização do Conselho e da Vara da Infância e perguntaram se a mãe ainda se encontrava no quarto. Com a resposta positiva, o Conselho esperou horas para que pudessem voltar sem atrapalhar a rotina da enfermaria. Saíram por um tempo e no momento que retornaram, havia o revezamento de acompanhantes. Pediram para ficar a sós com a menor, que estava aparentemente calma, porém já veio verbalizando o mesmo discurso da mãe por telefone, que passou mal por ter se sentido culpada em prejudicar a mãe em audiência. Ou seja, no dia seguinte ao ocorrido, a senhora Flor de Lis enviou uma mensagem de texto para o conselheiro tutelar responsável contendo a seguinte mensagem: Oi, seu, e o nome dele, aqui é a mãe da XXX. Quero agradecer, soube que o senhor esteve com minha filha, só que ela não se sentiu segura nem bem com a sua visita. E eu estranhei porque meus filhos já são acostumados com a sua presença. Mas ela falou que se sentiu parecia que o senhor não estava acreditando no que ela estava falando. E ela ficou angustiada. Ela passou isso para a psicóloga, mas sei que é pelo momento de que ela está passando. A mensagem não foi respondida, assim como as outras ligações feitas por ela para o conselheiro tutelar posteriormente. Então, o Conselho Tutelar informa no protocolo enviado ao Ministério Público que neste mesmo dia tiveram ciência do tal vídeo que circulava na internet, gravado pela deputada federal dentro do quarto do hospital onde estava a sua filha XXX, internada. Vídeo este que motivou o convencimento do Conselho Tutelar responsável a pedir a medida protetiva de acolhimento em audiência presencial com vara da infância e juventude do idoso, em face da adolescente, para os devidos tratamentos psicológicos negligenciados pela mãe, que assume no início do vídeo, que começa com a legenda deputada federal Flor de Lis. Vamos ver o vídeo. Oi, gente. Sábado, dia 28. Ontem foi um dia de audiência, né, do meu processo. Foram ouvidas algumas testemunhas de acusações. Foi momentos doloridos, sofridos. E em um desses momentos mencionaram, né, a minha filha, inclusive falando de algo que ela fez no momento de dor, emocional abalado, né, por uma moça que falou algo muito ruim para ela, e ela guardou isso no coração. Uma irmã, né, de igreja falou algo para ela que a entristeceu muito, e ela guardou no coração, não falou comigo, mas guardou, e aquilo ficou fazendo muito mal a ela, e ela acabou, né, se marcando no braço, se cortando no braço. Tamanha foi a dor que essa palavra causou à alma dela, ao coração dela, né? E infelizmente usaram isso contra mim na audiência, no processo criminal que eu estou passando de acusação, por falsas acusações, por mentiras, revoltada, perguntando até quando vão ficar falando mentiras a meu respeito,
me atingindo os meus filhos. Porque por causa dessa acusação, minha filha precisou ser internada. Está internada desde ontem à noite, passou muito mal e não teve como mantê-la em casa, tivemos que trazer para a clínica. Minha filha está aqui internada na clínica por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira dita pela dona Rejane, dentro de um tribunal, numa audiência, diante de uma juíza, diante do Ministério Público. Ela falou uma mentira, uma calúnia. E por causa dessa mentira, dessa calúnia, minha filha está internada. E isso vai acabar. Quer me acusar? Deixe os meus filhos fora disso. Mais uma mentira. Vocês estão destruindo a minha vida, estão destruindo a vida da minha família e vocês estão atingindo os meus filhos. Nesse país tem que ter justiça. Ninguém pode ir para um júri, para um tribunal, fazer acusações mentirosas. Nós já estamos sofrendo demais. Então está na hora da justiça brasileira fazer alguma coisa. Eu sou deputada federal e lá em Brasília tem procuradoria para defender as causas dos deputados federais. Estou com muita revolta, porque eu sou mãe. Eu não aguento mais ver meus filhos atingidos do jeito que estão. Isso tem que acabar. E isso vai acabar em nome de Jesus. Isso tem um fim. Minha filha, onde está a verdadeira justiça? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público que aceita denúncias sem provas? Para aceitar denúncias tem que ter provas. As pessoas, quando vão fazer uma denúncia e vão participar de uma audiência e apresentar denúncias, elas têm que ter provas. Meus filhos não podem continuar sendo atingidos desse jeito. Eu quero agradecer ao Conselho Tutelar. Eu quero te agradecer. Não tem deixado de nos socorrer. Não tem deixado de ir lá nos visitar. Não tem deixado de me orientar. Que Deus te abençoe. O Senhor tem ido na minha casa, eu vou repetir. Tem visto os meus filhos, tem acompanhado os meus filhos já há bastante tempo. Tem visto a nossa história. O Senhor viu o braço da minha filha. O Senhor está acompanhando esse caso. O Senhor é um homem sério. O Senhor é um profissional de verdade. Um homem justo. Que foi lá na minha casa verificar a história. Foi na minha casa ver tudo de perto. Então Deus te abençoe, seu conselheiro tutelado Badu. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Orem por mim, gente. Clamem por mim. Orem pelos meus filhos. E me ajudem. Aonde estiver alguém que possa me ajudar nesse país. Me ajudem. Porque não pode continuar acontecendo as coisas que estão acontecendo. Denúncias sem provas. Sendo aceitas de maneira cruel e covarde. É isso. É mais um desabafo a todos os meus seguidores, a todas as pessoas que oram por mim, a todas as pessoas que têm me acompanhado. É o único meio que eu tenho. Ei, não estou me expondo, não. É o único meio que eu tenho para pedir ajuda. Eu estou sozinha. Eu estou pedindo ajuda. A justiça brasileira. Eu estou pedindo ajuda ao parlamento, porque eu sou uma deputada federal. Eu estou pedindo ajuda a quem de direito para pôr um ponto final nessas acusações mentirosas que estão fazendo a meu respeito, para acabarem de uma vez por todas com isso e acharem de verdade os verdadeiros culpados da morte do meu marido, porque os meus filhos já são vítimas. Eles perderam o pai.
Eles não têm que ficar passando por isso. O nome dos meus filhos não podem ficar sendo colocados dentro de audiência de um tribunal sem provas. Não exponham mais os meus filhos. Eu vou lutar por eles até o fim dos meus dias. E eu não quero mais que o nome dos meus filhos seja exposto dentro de tribunais, em audiências, sem que as pessoas apresentem provas concretas do que estão falando. Ministério Público, pelo amor de Deus. Está na hora de pôr um ponto final nisso. Justiça brasileira. Está na hora de pôr um ponto final nisso. Quem for falar em audiência tem que antes provar. Quem for expor nome de criança, de adolescente, tem que provar antes, para depois ir para uma audiência pública e colocar nomes. Porque isso prejudica a saúde emocional. E a minha filha já está com a saúde emocional prejudicada porque ela perdeu o pai de uma maneira violenta. Ela perdeu o pai. Vou repetir, ela perdeu o pai de maneira violenta. E não é justo o nome dela ser exposto dentro de um tribunal, numa audiência, para chegar ao ponto dela passar mal e ficar internada dentro de um hospital. Eu estou falando de um quarto de hospital. Não vou expor o rosto dela, já falei que eu não vou fazer isso com a minha filha. Mas eu estou aqui para pedir ajuda, porque isso tem que acabar. Isso tem que ter fim. Obrigado por me ouvirem. E eu quero pedir a todos os cristãos do Brasil inteiro, continuem orando por mim. Então, o Conselho Tutelar atenta para outro vídeo, esse, porém, postado pela deputada em seu Facebook. A deputada nega a acusação de que foi ela que chamou a garota de algo muito ruim, lixo. Imputa isso para uma moça, uma irmã da igreja, e assume a negligência por não tomar as devidas medidas em relação à agressão verbal contra a filha. Não apresentou nenhum acompanhamento psiquiátrico ou psicológico que foi pedido por parte do Conselho Tutelar no dia, expondo ainda mais a adolescente que diz estar com problemas emocionais. Flor de Lis, então, após 4 minutos do referido vídeo, começa a pedir ajuda. Diz que é deputada federal, convoca o parlamento, a procuradoria, diz que tem que fazer alguma coisa por ela. Enfatiza mais uma vez ser deputada federal, apela aos amigos, às pessoas que oram por ela e clamam por ela, perguntam pelo Ministério Público, que aceita denúncias sem provas, pergunta pelas provas, mesmo após reconhecer parcialmente a denúncia e assumir a negligência em face da menor. Após toda demonstração de poder e com legião de fãs e fiéis, ou seja, quase 700 mil seguidores, começa a agradecer o Conselho Tutelar do Badu, enfatizando o nome do conselheiro por 5 vezes, dizendo que o mesmo é do Badu, que já foi várias vezes à sua casa e que acompanha a família e que teria a orientado desde então. Após a exposição, a deputada volta a convocar os fiéis e reafirma a posição de poder, pedindo um posicionamento do Ministério Público. Nesta parte do vídeo para o Conselho Tutelar, foi constatado que Flor de Lis mostrou mais uma vez a demonstração de poder, influência e convocação de fanáticos religiosos. Expõe em rede social o nome e local de trabalho do conselheiro responsável, sabendo de uma possível busca e apreensão para acolhimento, pois deixou isso claro em conversa telefônica realizada ao comunicar que a garota estava internada e pediu para garantir por telefone que não iria tirar-lhe a guarda. Lembrando que o Conselho Tutelar vai à sua residência, acompanha os filhos a tempo e a orienta. Porém, o Conselho Tutelar ressalta que esta nova equipe assumiu o cargo no início de janeiro e logo depois entramos no período pandêmico. Ou seja, ela assume ter sido orientada e aconselhada por este Conselho Tutelar, mas até o momento não apresentou o laudo ou prontuário psiquiátrico que diz ter atendimento antigo. Inclusive, na primeira ligação, relatou ter encontrado, por coincidência, a antiga psiquiatra que atendia a menor no complexo hospitalar de Niterói. Fato negado pela direção do hospital.
também não retornou ou deu início ao acompanhamento médico orientado. Já em um outro vídeo feito no quarto da enfermaria do hospital, no dia 30/11 de 2020, podemos observar que a adolescente está bem, feliz e dançando com sua acompanhante na rede social TikTok. Em uma outra live que está na internet, na página da parlamentar, que também é pastora e cantora gospel, a deputada federal Flor de Lis inicia exibindo uma cesta cheia de chocolates que ganhou de presente. Fica falando o nome de vários seguidores, cantando várias músicas e orando. E interage muito com seus seguidores por 1h08. Depois começa a chorar e diz que o Conselho Tutelar pegou sua filha que estava internada e que a deixaram incomunicável, então continua interagindo com a sua legião de fãs. E volta a enfatizar que o Conselho Tutelar levou sua filha, a menor XXX, que só tem 14 anos, mas no registro biológico tem 16, fala que a filha tem as coisas dela, o quarto dela, a cama, as roupas, e que ela teria deixado tudo isso e que o Conselho Tutelar teria tirado até mesmo o celular da garota, deixando-a incomunicável. Observação: até sábado, ninguém tinha levado roupas ou objetos pessoais da garota, segundo informações do abrigo. A deputada pastora e cantora evangélica tem forte influência sobre seus seguidores. Com essa conduta de interagir fazendo seu show, continua fazendo ameaças veladas ao expor o Conselho Tutelar e seus membros, induzindo os internautas a erro e às manifestações contra CTs, que estão no devido exercício de suas atribuições para a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Estas palavras que estou narrando estão nos respectivos documentos. Esta não é uma matéria de opinião. Todos os momentos onde uma opinião é proferida é porque está já nos autos de denúncias. Flor de Lis está aparentemente usando as crianças e adolescentes como escudo, sem a menor preocupação em preservar a imagem e identidade delas, segundo o Conselho Tutelar. Diante dos fatos aqui expostos, o Conselho Tutelar, respeitosamente, pede ao ilustríssimo órgão que interceda juridicamente para a abertura de inquérito investigativo para apurar quem agrediu verbalmente a menor, a manutenção do acolhimento e tratamento psicológico para a menor, enquanto durar a terapia, o pedido para que a mãe apresente laudo médico de tratamento psiquiátrico ou psicológico da menor, que Flor de Lis tire do ar os vídeos que expõem nome da menor, vinculando a história do ocorrido com a garota, assim como outros meios de comunicação, para que a deputada federal apague todos os vídeos com conteúdo que citem ou expõem negativamente o Conselho, a presença da Polícia Militar ou da Guarda Municipal para garantir a ordem pública e a integridade física dos conselheiros tutelares do 2º Conselho, pois todos estão temendo represálias por parte de fanáticos religiosos ou populares insatisfeitos com a morosidade da justiça e das medidas protetivas em face das crianças e adolescentes no núcleo familiar de Flor de Lis, pois a opinião pública não tem noção da complexidade devido à exposição negativa em redes sociais e internet. Palavras do Conselho Tutelar. A perda do mandato por quebra de decoro parlamentar e abuso das prerrogativas do cargo. Ao usar de suas redes sociais institucionais, a deputada federal, para tentar inibir e difamar o trabalho do Conselho Tutelar para obter vantagens indevidas, no Código Penal, no artigo 317, é uma forma simples de corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Na corrupção passiva, com relação ao caráter da vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida, prevalece a interpretação mais ampla, considerando relevante qualquer espécie de retribuição, ainda que não de natureza econômica. Todas essas palavras estão na oitiva. A oitiva da adolescente por técnicos do MP, deste MP ou da vara da infância, assim como das outras crianças e adolescentes pertencentes ao referido núcleo familiar, sem a presença de adultos da casa ou da psicóloga Paula Barros, para que se possa apurar possíveis violações de direitos ou ameaças. Isso se torna muito difícil para as crianças e adolescentes, pois como eles podem denunciar alguém
que não só estão dentro de suas próprias casas, como têm autoridade sobre eles. O Conselho pede também retratação por parte da pastora em seus canais a respeito do trabalho exercido pelo Conselho Tutelar, pois a mesma fez um desserviço acusando este Conselho de ter agido de forma injusta e cruel ao aplicar a medida protetiva de acolhimento. O Conselho Tutelar pede que Flor de Lis seja investigada como principal suspeita caso venha acontecer qualquer coisa contra quem quer que seja do Conselho Tutelar. E que o conselheiro responsável teve o nome citado 5 vezes em uma das lives, sendo 2 vezes o local de trabalho através de elogios e agradecimentos que trouxe, na verdade, repúdio da população e encarado por ele e amigos como uma ameaça velada. Bom, esta talvez seja a resposta que a sociedade tanto queria da parte da nova gestão do Conselho. O Conselho Tutelar agora, para agir, aguarda uma resposta do Ministério Público.